Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Medeiros e essa é a parte 2 da Lei 17.186, a lei que instituiu a FunSaúde, a lei que criou a FunSaúde, a lei que autorizou o chefe do Poder Executivo, que é o governo do Estado, na época o Camilo Santana, em 2020, a criar a FunSaúde, que é a banca que vai fazer o concurso para 12 mil vagas para profissionais de saúde do Estado do Ceará. Tá bom? Vai ser um dos maiores concursos do Brasil, tá certo? Então estudem, imprimam a lei tá aqui embaixo. Vocês imprimam, saiam notando, tá bom? Alguns detalhes. E esse vídeo é para facilitar a vida de vocês, com questões comentadas e também a leitura da lei, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o que é que cai no concurso concurso da FunSaúde sobre legislação? Vai cair a Lei 17.186, que é uma lei de 24 de março de 2020, que é a lei que criou a FunSaúde, como eu disse, e o decreto 33.691, que esse decreto chama-se Estatuto Social. É um decreto que foi elaborado depois e sancionado pelo governo do estado do Ceará, tá certo? Ele estabelece regras. O que a gente está comentando que a gente vai comentar nesses 3 vídeos dessa série é somente a Lei 17.186. Em seguida, eu vou fazer alguns vídeos sobre essa lei, sobre esse decreto 33.691 para facilitar a vida de vocês, tá certo? Do que trata essa lei? Assim como eu expliquei um pouco no vídeo anterior, que está aqui no card, vocês só clicam lá e acessam, tá bom? E é importante vocês assistirem a primeira parte. Essa é a segunda parte. Ela autorizou o Poder Executivo, o governo do estado, a instituir a FunSaúde, chamada Fundação Regional de Saúde. Portanto, pessoal, a FunSaúde ela já existe, não é algo que vai ser criado. A FunSaúde não existe porque não teve concurso ainda. A FunSaúde já existe, tá bom? Ela já foi criada desde o ano passado. Por lei, tem estatuto social e ela já está apta a realizar contratos e serviços, inclusive realizar licitação para a contratação de banca de concurso, se esse for o caso. Se for uma banca como, por exemplo, a UES, a Universidade Estadual do Ceará, a SEV-US, ela vai ser dispensada de licitação, tá bom? Uma dispensa de licitação, que eu acho que provavelmente vai ser ela, né? Não tenho certeza, mas provável. E aí, pessoal, vamos iniciar a leitura da lei, em seguida uma questão comentada para a gente praticar. No vídeo anterior, na parte 1, eu parei no capítulo 2. Aqui a gente vai para o capítulo 3. Artigo 5º. A FunSaúde tem fórum e sede na cidade de Fortaleza. Não esqueçam disso. Não é em Sobral, não é em Brasília, não é em Juazeiro, é em Fortaleza. Seu prazo de duração ainda é determinado. Não existe prazo de duração dela. Não foi colocado na lei, é indeterminado, podendo criar unidades de representação do território estadual, subsidiárias e participar de outras entidades nos termos do disposto no inciso 19 do artigo 154 da Constituição Estadual. Suas representações desconcentradas serão denominadas agências regionais de saúde, pessoal. Agências regionais de saúde. Se o governo do estado quiser criar uma agência em Sobral, outra em Quixadá, outra em Juazeiro, ele vai denominar agências regionais de saúde. Agências desconcentradas da sede do fórum que é em Fortaleza. Qual é a finalidade e a competência da FunSaúde? A FunSaúde tem por finalidade desenvolver e executar de modo regionalizado, tá bom? E sem exclusividade, não é exclusivo, sem exclusividade, no âmbito do SUS, ações e serviços de saúde estaduais e apoiar municípios e consórcios públicos de saúde. Nosso estado, para quem não é do Ceará, ele é formado por vários consórcios regionais de saúde e várias micro e macro regiões de saúde. A FunSaúde ela tem a finalidade de apoiar essas macro regiões, de apoiar esses consórcios de saúde, tá bom? E seu serviço de referência, nos termos dispostos no artigo da Lei Estadual 17.006. Cabendo-lhe ainda desenvolver atividade de caráter científico e tecnológico em saúde. Não é só assistencial, pode desenvolver atividade de caráter científico e tecnológico, ou seja, pesquisa, tá bom? É vedado a função de desenvolver atividade de saúde que exija um poder ordenador de polícia e estratégia do Estado nos termos do artigo 2º dessa lei. Não esqueçam disso, tá bom? Qual é a competência da FunSaúde? Prestar serviço de saúde à população em todos os níveis de complexidade do Estado. Todos os níveis.
não é só nível, não é só nível terciário, não é só nível secundário, não é só nível primário. São 3 níveis de complexidade, tá bom? Prestar apoio aos municípios e consórcios de saúde, serviços de assistência. Desenvolver programas de educação permanente de forma regional para os profissionais de saúde do SUS, tá bom? Desenvolver programas, coordenar atividades regionais de central de regulação assistencial, monitorar o cumprimento de indicadores regionais e dos resultados qualitativos dos serviços regionais de saúde do SUS, prestar apoio administrativo e operativo às CIR, comissões intergestores regionais, para alcance da melhoria da governança interfederativa regional, desenvolver atividades de caráter científico e tecnológico, desenvolvidos produtos, serviços e processos na área da saúde, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. Ou seja, lembrem-se, pessoal, que a FunSaúde, essa é a organização, essa fundação, ela foi instituída, ela não foi criada somente para fazer assistência à saúde. Ela tem também como competência desenvolver atividades de caráter científico, tecnológico, educação permanente e prestar esse apoio mais próximo das regiões de saúde. Vamos lá, a primeira questão comentada. Lembrando que ainda não tem banca definida, ainda não foi feita licitação, ainda não foi dispensa de licitação para nenhuma banca ainda. A previsão é que nesse semestre, primeiro semestre de 2021, haja concurso, haja abertura de edital para concurso da FunSaúde, mas não foi aberto ainda. A respeito da Lei 17.186 da FunSaúde, marque a sentença falsa. Lembre-se, falso. Marca aqui para não se enganar. A FunSaúde tem prazo de duração indeterminado, podendo criar unidades de representação no território estadual? Sim, pessoal, ok, tá bom? O que a gente leu. A FunSaúde tem por finalidade desenvolver e executar de modo regionalizado, ok? E com exclusividade, sem exclusividade, pessoal. No âmbito do SUS, ações e serviços de saúde estaduais e apoiar municípios e consórcios públicos de saúde. Errado, pessoal, tá bom? Essa é a alternativa falsa. Vamos ler as demais. Compete à FunSaúde prestar serviço de saúde à população em todos os níveis de complexidade próprio do Estado? Como a gente já falou, sim. Compete à FunSaúde desenvolver programa de educação permanente de forma regional para os profissionais de saúde? Ok, pessoal. Então, questão número 1, alternativa B, não se esqueçam. Atenção, tá bom? O fórum e sede da FunSaúde é na cidade de Fortaleza. Não é Sobral, não é interior do estado, não é Brasília, tá bom? É em Fortaleza, estado do Ceará. O prazo de duração é indeterminado, tá bom? A lei não falou nada sobre, não determinou nenhum prazo, é indeterminado. Inclusive, ela fala na lei, indeterminado. Desenvolver e executar sem exclusividade ações e serviços de saúde? Sem exclusividade, não é com exclusividade. Prestar serviço de saúde em todos os níveis de complexidade? Ok, pessoal, prestar serviço de saúde em todos os níveis de complexidade. Essas são trechos da lei que podem muito bem cair no concurso de vocês, tá bom? Capítulo 5 do patrimônio das receitas. O patrimônio da FunSaúde será constituído pelos bens móveis e imóveis, valores diretos e outros bens que lhe forem destinados por ato do chefe do Poder Executivo, doados ou que venham a ser adquiridos com receita própria. Os bens da FunSaúde serão utilizados exclusivamente para a consecução de sua finalidade. A FunSaúde poderá receber doações de bens livres e desembaraçados, sendo admitida a observação da legislação aplicável. No caso da extinção da FunSaúde, somente se dará por lei estadual, todos seus bens móveis e imóveis serão incorporados ao patrimônio do Estado do Ceará, do Estado, não é da União. No caso da extinção da FunSaúde, os legados, doações que lhe forem destinados, bem como os demais bens que lhe forem adquiridos, serão incorporados ao patrimônio do Estado do Ceará. Das receitas, constitui receitas, os recursos provenientes de contratos firmados entre a FunSaúde e o Estado, bem como aqueles decorrentes de apoio aos municípios e consórcios públicos de saúde. Ou seja, ela apoia o consórcio público de saúde e, em contrapartida, o consórcio paga a FunSaúde. Recursos oriundos de convênios, acordos e contratos celebrados com a administração pública, com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, respeitado o dispositivo no parágrafo único deste artigo. As doações legadas e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas, jurídicas, de direito público ou privado, ou seja, qualquer pessoa, qualquer empresa ou pessoa física pode fazer uma doação para a FunSaúde nos termos da lei. As restantes de alienação de bens não essenciais à sua finalidade. As restantes de aplicação financeira na forma da legislação vigente.
Receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de sua atividade. Parágrafo único. As receitas decorrentes dos contratos que firmar com estados, municípios, consórcios de saúde ou de qualquer outro serviço próprio de suas finalidades estatutárias serão classificadas em seu orçamento como receita própria da FunSaúde. Segunda questão, pessoal. O capítulo 5 da Lei 17.186, que é a lei que criou a FunSaúde, fala sobre o patrimônio das receitas da FunSaúde. Com base nisso, marque V para verdadeiro e F para falso, e a seguir assinale a alternativa correta. No caso da extinção da FunSaúde, todos seus bens móveis e imóveis serão incorporados ao patrimônio da União? Não, pessoal, como a gente já falou, serão incorporados ao patrimônio do Estado. A empresa é uma fundação do Estado do Ceará, não tem nada a ver com a União. Falso. Os bens da FunSaúde serão utilizados exclusivamente na consecução de sua finalidade? Ok, verdadeiro. Constitui receita da FunSaúde as doações, os legados e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas somente de direito público? De direito público e privado. Então essa sentença é falsa. Pessoal, toda vida quando tiverem esses fatores de exclusão, essas palavras que excluem somente, tá bom? Vocês desconfiem, tá bom? Somente não, é de direito público e de direito privado. As receitas da FunSaúde também podem vir de aplicações financeiras na forma de legislação vigente? Verdadeiro. Então vamos encontrar aqui qual é a alternativa correta. FV. Pessoal, nós temos como alternativa B a alternativa correta para a questão número 2. Vamos lá, seguindo adiante a leitura da lei e a resolução de questões comentadas. Dos requisitos das vedações para administradores. Os requisitos: os administradores, membros da diretoria executiva e seus conselhos superiores deverão atender os seguintes requisitos: ser cidadão de reputação ilibada. Isso, né? Poder público, o cidadão tem que assumir ter esses critérios. Ter notório conhecimento compatível com o cargo. Formação acadêmica compatível com o cargo. Ter no mínimo 10 anos no setor público ou privado na área de atuação da FunSaúde. Ou seja, muito tempo. Você tem que ter uma experiência muito grande para fazer parte do Conselho Superior da FunSaúde, ser administrador da FunSaúde. A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação reconhecido pelo MEC. Das vedações, é vedada a indicação para o Conselho Curador, para a diretoria executiva, para o Conselho Fiscal de titular de mandato do Poder Legislativo de qualquer ente federativo, ou seja, não pode vereador, não pode deputado estadual, não pode deputado federal. De parentes e consanguíneos ou afins até terceiro grau de pessoas em relação ao secretário e ao governo do Estado, de pessoa no exercício regular do cargo à organização sindical, o diretor, o presidente do sindicato dos trabalhadores, qualquer presidente, de pessoa que atuou nos últimos 24 meses como participante de estrutura decisória de partido político, de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor, comprador, demandante, ofertante de bens e serviços de qualquer natureza, com o Estado ou com a FunSaúde, nos 3 anos anteriores à data de sua nomeação, de pessoa que tenha ou possa ter qualquer conflito de interesse com o Estado ou a FunSaúde. O Estatuto estabelecerá regras quanto à comprovação da elegibilidade dos administradores da FunSaúde, ou seja, esse Estatuto Social, que é o que eu vou comentar em vídeos posteriores, ele estabelece regras para esses administradores. Pessoal, vamos lá. Lembrando que não tem banca definida ainda e o concurso é previsto para acontecer nesse ano 2021, então preparem-se. O capítulo 6 da lei que institui a FunSaúde discorre sobre os requisitos e vedações para administradores. Sobre esse aspecto, marque a sentença falsa. Os administradores da FunSaúde devem ser cidadãos de reputação ilibada? Ok. Os administradores devem ter no mínimo 8 anos no setor público ou privado na área de atuação da FunSaúde? Pessoal, eles devem ter, como a gente falou, frisou bem, eles devem ter no mínimo 10 anos, é muita experiência. É vedada a indicação para o Conselho Curador, diretoria executiva e para o Conselho Fiscal de titular de mandato do Poder Legislativo, como eu falei, vereador, deputado estadual, deputado federal, não podem ser indicados para a FunSaúde. Ok, é vedada a indicação para o Conselho Curador, diretoria executiva e para o Conselho Fiscal de pessoa no exercício regular de cargo em organização sindical, tá bom? Ok, essa daqui. Alternativa falsa,
é a sentença falsa, é a letra B da questão número 3. Vamos lá, da direção e administração, capítulo 7, capítulo 8, pessoal. Capítulo 7. A direção e da administração. Dos órgãos de direção superior. Lembrem-se, pessoal, a FUNSAUD terá os seguintes órgãos de direção superior e administração. São 3. Temos o Conselho Curador, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. São 3 órgãos. Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Isso vocês devem notar, tá bom? Pegar um caderninho, notar essas considerações, porque elas são importantes e elas podem muito bem cair no concurso. Os administradores devem ser avaliados por seu desempenho anualmente, tá bom? Sempre também lembre-se disso aqui, anualmente. Não é de 2 em 2 anos, não é semestralmente, é anualmente. Do Conselho Curador. O Conselho Curador é um órgão superior de direção, controle, fiscalização e constitui-se-á por 7 membros titulares. São 7. Tá bom? 4 membros escolhidos pelo secretário do Estado. Vamos ler isso aqui. 2 membros designados pelo governador, sendo um o secretário da Fazenda e um representante da sociedade civil. 4 membros escolhidos pelo secretário de Saúde do Estado. Um membro representando seus trabalhadores na forma de estatuto social. Ou seja, no Conselho Curador também tem que ter um membro representando os trabalhadores da saúde, tá certo? A presidência do Conselho Curador será exercida por um dos membros que trata o inciso 2º do caput, na forma do disposto no Estatuto Social. Cabe ao governador do Estado a designação dos membros do Conselho Curador. Ele quem manda, ele quem indica. O prazo de gestão dos conselheiros mencionados será de 2 anos, facultada a recondução por mais 3 períodos. Não lembre-se disso. O Conselho Curador, os membros podem ficar lá por 2 anos e podem ser reconduzidos por mais 3 períodos. Os membros do Conselho Curador exercerão as suas atribuições na forma não remunerada, ou seja, os pobres vão trabalhar bastante e não vão receber dinheiro por isso, sendo considerada sua atividade como de relevância pública e social. Poderá ser pago aos conselheiros a ajuda de custo na forma da legislação para cobrir despesas no exercício das funções do Conselho Curador, tais como diária, alimentação, hospedagem, transporte, nos termos do Estatuto Social. Da diretoria executiva, falando de Conselho Curador, aqui é a diretoria executiva. Órgão de direção subordinado ao Conselho Curador, fica abaixo, e de administração superior da FUNSAUD. É constituído por, no mínimo 3 e no máximo 5 diretores, nos termos do seu Estatuto Social, com prazo de gestão de 2 anos, sendo permitida a recondução por mais 3 períodos. A diretoria executiva será responsável pelos atos praticados em desconformidade com a lei, com o Estatuto Social, com quaisquer contratos com diretrizes institucionais emanadas do Conselho Curador. A recondução de qualquer membro da diretoria executiva fica vinculada à obrigatória, comprovadamente, avaliação de desempenho. O diretor-presidente representará a FUNSAUD. O diretor-presidente da diretoria executiva ele que vai representar a FUNSAUD. Do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização e atuação colegiada e individual, não é coletiva, é individual. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros titulares indicados pelo secretário de Saúde e um servidor efetivo. O prazo de gestão dos conselheiros do Conselho Fiscal será de 2 anos, podendo ser reconduzidos por mais 3 períodos, tá certo, pessoal? Vamos para a questão 4. Essa questão tá facílima. E aí eu creio que ela vai cair no concurso de vocês na parte de legislação, tá certo? Então se preparem. Conforme a Lei 17.186, a FUNSAUD será o seguinte órgão de direção superior de administração, exceto Conselho Curador. Falamos que sim. Conselho Fiscal, ok. Conselho Consultivo, não, pessoal, não tem esse conselho. Não tem esse conselho consultivo. E diretoria executiva. A FUNSAUD terá o Conselho Curador, o Conselho Fiscal e a diretoria executiva. Aqui é um organograma de como deve ser, de como é, porque esses conselheiros já estão todos empossados. Em cima temos o Conselho Curador. Subordinado ao Conselho Curador, nós temos a diretoria executiva. E abaixo nós temos o Conselho Fiscal, tá bom? Ele que vai fiscalizar, ele que vai fazer toda essa estruturação de financeira, né?
E aí a quinta questão, o que é que diz a quinta questão? Sobre a quantidade de membros dos órgãos de direção superior e administração da FunSaúde, marque a alternativa incorreta. Não é a correta, é a incorreta. O Conselho Curador será constituído por 7 membros titulares? Ok, pessoal. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros titulares? Ok. A diretoria executiva será composta por, no mínimo, 3 e no máximo 7 diretores, pessoal. A diretoria executiva será composta por, no máximo, 5, pessoal, tá certo? No máximo 5. No máximo 5, não é no máximo 7 diretores. O Conselho Fiscal deverá ter pelo menos um servidor efetivo e todos devem ser nomeados pelo governo do estado de Ceará? Ok. Então nós temos como questão, como alternativa incorreta, a letra C da questão número 5. Pessoal, muito bem. Ficamos por aqui. Próxima semana terá a terceira parte dessa lei, que é a terceira e última parte dessa lei. Dividir em 3 partes para ficar menos cansativo para vocês. Imprimam a lei está aqui embaixo. Imprimam ela. Assistam o vídeo da parte 1, é importante para vocês compreenderem. E até a parte 3. Boa sorte, bons estudos para vocês, tá bom?